السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد, caros irmãos, depois de longa interrupção com as nossas aulas de tafsir, havíamos iniciado com o tafsir do Sura Al-Kahf. Infelizmente, no mês do Ramadã só conseguimos lecionar uma única aula. Acredito que muitos esqueceram-se daquilo que foi abordado. Portanto, vamos fazer uma breve revisão daquilo que nós aprendemos. Allah subhanahu wa ta'ala iniciou este capítulo dizendo: Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Iniciou este capítulo manifestando o seu favor para o Ummah do Nabi alayhi salatu wassalam, pelo fato de ter feito descer Al-Quran Al-Karim. É uma grande bênção e um grande favor de Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا, um livro reto que carrega ensinamentos nobres e perfeitos. Depois Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Diz para o Nabi sallallahu alaihi wasallam: é provável que caias na destruição. Por tanta preocupação tens pelo seu Ummah. O profeta sallallahu alaihi wasallam esforçava-se e as pessoas pouco acatavam a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois diz: Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Tudo que Allah subhanahu wa ta'ala criou, que nós vemos, são apenas adornos. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. E depois cada um de nós terá de justificar. E depois Allah subhanahu wa ta'ala mencionou para nós a história daqueles jovens. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كانوا من آياتنا عجبا. A caverna, Al-Kahf, a caverna. Aqueles jovens que viveram antes do Nabi alayhi salatu wassalam, pouco depois da vinda de Isa alayhi salatu wassalam, estavam inseridos na comunidade romana, Império Romano. E bem sabem que o Império Romano, qual é a religião que professava? Não, antes do cristianismo. Eram pagãos. Muito tarde, com o imperador Constantino, é que abraçaram o cristianismo, mas os cristãos eram perseguidos. Eles tinham aquelas estátuas, ídolos, Júpiter, Apolônio, que adoravam. Portanto, os cristãos eram perseguidos. Cristãos quer dizer aqueles que aderiram os ensinamentos de Isa alayhi salatu wassalam. Então, esses jovens
eram de uma comunidade ou de uma classe alta, tanto que um deles era genro do governador. Dizem que a cidade chamava-se Filadélfia, ou está na Jordânia. Portanto, eram pessoas de classe alta que disseram na frente do imperador que tu não passas de um ser humano. Eles diziam que este imperador é o Deus maior. Portanto, na frente dele, eles disseram que, olha, tudo isso não passa de falsidade e nós acreditamos em um único Allah, Jalla Jalaluhu, Allah de Ibrahim, de Musa, de Nuh, de Isa, alayhi salatu wassalam. Portanto, foram perseguidos e eles buscaram refúgio numa caverna. إذ أوى الفتية إلى الكهف. Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala dessas pessoas, usa o termo al-fitya, jovens. Eram jovens que fizeram esta revolução. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا, e buscaram a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, quando buscaram refúgio nesta caverna, Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Dormiram por um longo tempo, inúmeros anos. E depois Allah subhanahu wa ta'ala voltou a acordá-los. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Pois Allah diz: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم. Deles diz para os restantes: uma vez que vocês já abandonaram a religião do vosso povo, فأووا إلى الكهف, então recorram a caverna. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا, que o vosso Senhor estará sempre do vosso lado, guiará a vós para aquilo que é o mais correto. Depois Allah subhanahu wa ta'ala foi falando das suas dádivas para esses jovens. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين, que a luz do sol não batia direto nos seus corpos e depois moviam-se para o lado direito e o lado esquerdo. E falamos que até as pessoas que estão em coma, acamados, devem ser movidos, senão pode criar outros danos. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. E Allah subhanahu wa ta'ala, como forma de proteger esses jovens, disse: وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. Eles estavam a dormir, mas com olhos abertos. E todo aquele que tentava entrar nesta caverna saía a correr de tanto medo. Aqueles homens davam. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala criou este ambiente, porque foram descobertos que afinal esses que nós procurávamos estão na caverna e tentaram entrar nesta caverna, mas Allah subhanahu wa ta'ala protegeu. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. E tinham com eles também um cão. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. Portanto, quando eles acordaram, entraram em divergência. Quanto tempo nós permanecemos cá? Porque quando saíram da caverna, notaram que tudo tinha mudado. Tudo. A pequena vila que estava próxima à caverna também já não existia. Portanto, estavam com fome
e um deles foi à procura da melhor comida na cidade e foi descoberto por causa da moeda. Eles usavam ou tinham com eles a moeda usada no Império Romano. Portanto, era uma moeda preciosa. Portanto, este jovem, quando depois de 300 anos foi comprar comida, foi descoberto: onde você encontrou este tesouro? Onde você encontrou este tesouro? E depois foi torturado até que foi descoberto. Mas os residentes todos e o império também já professava a religião cristã. Aqueles que ontem eram perseguidos, hoje foram tomados como heróis. Consta que eles liam um versículo do Injil, onde consta que aquilo que vocês mais temem dizer na multidão, chegará a uma altura que será privilégio. Quer dizer, com toda a facilidade vocês conseguirão dizer. Portanto, esses jovens tinham sempre esta preocupação: como é possível, pois todo aquele que menciona o ensinamento de Isa alayhi salatu wassalam é torturado, como é que chegará a uma altura em que a pessoa será privilegiada e terá esta oportunidade de mencionar com toda facilidade? Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala provou para eles que, olha, chegou esta altura. Portanto, quando foram descobertos, nós também mencionamos que os cristãos veneraram, santificaram esses jovens, e eles pediram a Allah subhanahu wa ta'ala para conceder-lhes a morte. Quando morreram, os residentes daquela cidade também entraram em divergência. Um grupo disse que, olha, vamos criar cá um monumento, vamos criar cá um masjid. Santificaram aqueles jovens. E depois Allah subhanahu wa ta'ala disse para o Nabi sallallahu alayhi wa sallam: فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Não entra em uma disputa muito severa, porque entraram em divergência. Quantas pessoas eram? Uns disseram que, olha, eram 7, outros 6, outros 8. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz para o Nabi sallallahu alayhi wa sallam: quando for a discutir este assunto, não leva muito a sério. فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا. Dialoga de uma forma calma. Não faz muita diferença quantos eram. Se foram 10, qual é a diferença? Se foram 6, se foram 7. É um conhecimento que não muda. Até dissemos, tem pessoas hoje que querem saber o que existe lá na Lua. Ok, se você tiver esse conhecimento, muda o quê? Não muda nada. É como quando consta no hadith: Ja'a rajulun, veio um certo homem até o Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Não é tão importante saber quem é este homem. O importante é aprender a lição que este homem deixou, o ensinamento que o Nabi sallallahu alayhi wa sallam deixou. E depois Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Diz que esses homens permaneceram na caverna dormindo por um período de 300 anos. 300 anos, وَازْدَادُوا 9, e aumentaram 9 anos. E falamos, é aquela diferença que existe entre o ano lunar e o ano solar. 300 anos a dormirem. Imagina o que aconteceu. Dizem que esses quando despertaram, encontraram a quarta ou a quinta geração deles. A quarta ou a quinta geração. 300 anos a dormirem. Depois Allah subhanahu wa ta'ala fê-los despertar. Por que Allah subhanahu wa ta'ala ilustrou para nós essa passagem?
é que aquele Allah que fez esses jovens despertar depois de 300 anos tem capacidade de ressuscitar as pessoas após a morte. Ressuscitar as pessoas após a morte. E depois Allah subhanahu wa ta'ala deixou uma recomendação para o Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka 'anhum." Permaneça na companhia daqueles que invocam a Allah subhanahu wa ta'ala. Aquelas pessoas que quando olhas para elas aproximam-te de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós temos que estar na companhia dessas pessoas. Estar na companhia dessas pessoas. Porque há muita distração no nosso trabalho, na sociedade. Então nós temos que tirar tempo para estar junto daquelas pessoas que desejam o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Temos, isto é importante: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. E em nenhum momento devemos estar com aqueles que o objetivo deles só é dunya. O objetivo deles só é dunya. Onde estão? A conversa é só dunya. A conversa é só investimento, a conversa é só business, a conversa é só como ganhar aquele concurso, como furar ali, como furar aqui. Tudo isto é importante, investimento, melhorar a sua condição de vida, tudo isso é importante. Mas nós temos que criar ambientes onde há certa moderação. Fala-se de Allah subhanahu wa ta'ala e podemos também falar do dunya, não há problema. Mas agora o nosso ambiente é só de dunya, dunya, dunya. Aqui já temos problema. Aqui já temos problema. Que Allah conceda tawfiq a todos nós. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.